Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você esteja assistindo. Meu nome é Leonardo e hoje eu vou fazer uma videoaula sobre divisão com resto, tá bom? Pessoal, então, para você que está assistindo, eu sugiro dar um print na tela, tá? Nesse passo a passo aqui, ó. Ou você anotar no seu caderno, porque a gente vai usar ele para resolver as divisões. Então você tem dois passozinhos bem simples aqui, dá uma lida neles, tá? Dá uma lida nessas observações e aí vamos agora para os exemplos, tá bom? Pessoal, agora que vocês viram mais ou menos o passo a passo, vamos começar a fazer as continhas, né? 711 dividido por 2. Eu vou armar aqui a continha para ver como a gente fica com ela. 711 dividido por 2. Pessoal, seguindo o passo a passo, o primeiro passo é você selecionar os números da esquerda para a direita no dividendo, tá? Lembrando que o dividendo é esse carinha aqui, o divisor é esse. Quem vai ficar aqui nesse espaço é o quociente e aqui embaixo a gente vai escrever o resto, tá bom? Então, o dividendo é esse aqui, a gente começa selecionando os números da esquerda para a direita. Então a gente pode começar selecionando o 7, só que aí, pessoal, o 7 já é maior do que o 2, então a gente pode parar a nossa seleção por aqui. E aí eu pergunto, qual o número que multiplicado com 2 chega mais próximo de 7? Pessoal, esse número aqui é o 3, né? Por que, professor? Porque 3 vezes 2 dá 6. Então, fica 7 menos 6 aqui, dá 1, tá certo? Então, o que a gente fez aqui no caso foi o primeiro passo, tá certo? A gente fez o primeiro passo aqui. Lembrando que quando eu falo realizar a divisão, eu estou falando exatamente isso aqui. Fazer a divisão significa achar um número que multiplicado pelo divisor seja mais próximo do dividendo e também escrever o resto, né? Mais próximo ou igual, tá certo, pessoal? Então, assim, aqui foi o primeiro passo. Nosso próximo passo é descer o próximo número do dividendo não usado, que nesse caso é um 1, tá certo? É o segundo passozinho lá. Então, aqui, desço 1, fica 11. Qual o número que multiplicado com 2 chega mais próximo de 11? Pessoal, esse número é o 5, porque 5 vezes 2 dá 10. Então, fica aqui menos 10 e aqui fica 1 como resto, tá bom? Só que eu ainda não acabei, né? Tenho mais um número para descer, que é o próprio 1 aqui. Fica 11 de novo, e aí a gente coloca um 5 de novo, porque 5 vezes 2 dá 10. Então, 11 menos 10, que vai dar 1, tá bom? Então, a nossa resposta aqui no caso é 355, com o resto 1. Aqui a gente tem 506, né, dividido aqui por 8. Começando selecionando aqui da esquerda para a direita, você vai ver que o 5 é menor do que o 8. Então a gente precisa selecionar até o 50. E aí, qual o número que multiplicado com 8 chega mais próximo do 50? E aí a gente sabe que esse número é o 6. Por que, professor? Porque 8 vezes 6 vai dar 48. Se eu pegasse 8 vezes 7, o resultado ia passar. E não pode passar dos 50. Então, nesse caso, o número que a gente vai colocar aqui é o número 6. Então, ficou assim. 50 menos 48 vai sobrar aqui 2, né? Resto 2, desce o próximo número do dividendo. Então, fica aqui 26. E aí, qual o número que multiplicado com 8 chega próximo de 26? Esse número aqui vai ser o 4, né? Porque 8 vezes 4... Perdão, desculpa, pessoal. O 3. O número que vai ser aqui vai ser o 3, tá certo? Porque 8 vezes 3 vai dar igual a 24. Pessoal, qualquer coisa vocês dão uma revisada na questão da tabuada, tá certo? Porque envolve muita multiplicação desse tipo. Então é interessante que vocês tenham a tabuada na ponta da língua. Então aqui fica 3, porque 8 vezes 3 dá 24. Então coloca menos 24 aqui, desce o 2, tá certo? Perdão, resto 2. Então a nossa resposta, o quociente é 63 com resto 2, tá bom? E aqui a gente fez mais uma divisão. O próximo exemplo é 4.351 dividido por 5. E aí você vai fazer o seguinte, começa selecionando da esquerda para a direita. Nesse caso aqui eu vou selecionar o 43, porque simplesmente o 4 não dá, tenho que selecionar o 43. E aí vamos fazer a divisão aqui.
E aí a gente se pergunta, qual o número que multiplicado com 5, o resultado chega mais próximo de 43? E aí esse número é o 8. Por que, professor? 8 vezes 5 vai dar igual a 40. Então a gente vai ficar aqui com menos 40. 43 menos 40 vai dar 3. E aí eu vou descer o próximo número do dividendo, vai ficar 35. E aí o número aqui que a gente pode colocar seria o 7. Por que, professor? Porque 5 vezes 7 vai me dar igual a 35. Então a gente vai ficar aqui com menos 35. Vai sobrar resto zero, né? Então assim, desci o 5 já, vou descer o 1. Desci 1, pessoal, tenho que fazer a divisão, tá lá no passo a passo. Só que aí você vai me perguntar, qual número eu vou colocar aqui? Qual o número que multiplicado com 5, o resultado vai dar mais próximo de 1? Existe esse número? Existe sim, pessoal, é o 0. Por que, professor? Porque 0 vezes 5 dá 0. E aí coloco menos 0 aqui, resto 1. Então a nossa resposta é 870 com resto 1. Pessoal, essa questão do zero, ela está aqui nas observações, ó. Lembra que o zero também pode fazer parte da divisão, tá bom? Então, você deve considerar ele também na hora de colocar um númerozinho aqui. Que o zero também pode ser o número que você pode colocar aqui, tá bom? E aí o nosso último exemplo, 2.580 dividido por 12. Então, 2.580 dividido por 12... dividido por 12, a gente vai ter o seguinte. Seleciona aqui no caso o 25, né? Porque simplesmente o 2 não vai dar certo. 12 vezes 2 vai dar 24, então fica menos 24 aqui. Resto 1. Tá certo? Eu vou descer o próximo número que é o 8. 12 para chegar em 8 multiplica com 1, fica menos 12. 18 menos 12 vai dar 6. Desço o próximo número, 0. 12 para chegar em 60 dá 5. Então fica menos 60, resto 0. Tá bom? Pessoal, então, basicamente esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês. Um conselho que eu dou a vocês é estudarem a tabuada de novo, tá bom? Para vocês aprenderem a fazer essas multiplicações de forma mais rápida. Aqui eu fiz bem rápido, mas é porque eu espero que vocês façam exatamente essas multiplicações em casa, né? Se vocês quiserem conferir passo a passo, tá bom? Então é isso aí, galerinha do sexto ano. Qualquer coisa, podem falar comigo no privado, tá bom? Então valeu, falou!